Você acha que as religiões e o espiritismo em uma delas tem alguma coisa a ver com a vida que a gente leva hoje? Você às vezes fica se perguntando se Deus tem respostas adequadas para as questões aparentemente tão diferentes tratadas pela Bíblia, pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos? Eu vou dar alguns exemplos. Como escolher a profissão? Como saber a nossa vocação? Como saber o que a gente veio fazer aqui? Qual é o sentido que tem tudo isso? Como ser cristão numa balada, com as amizades, na rede social, em relação ao aborto, à sexualidade, à vaidade, à família? O que fazer em relação ao bullying? O espiritismo tem resposta para essas coisas? Você acha que o espiritismo não tem nada a ver com isso? Pois olha, tem sim. O espiritismo tem resposta para essas coisas. Conforme o Livro dos Espíritos, na questão 540, do átomo ao arcanjo, tudo está interligado. E é isso que a gente vai ver agora no nosso programa Espiritismo Hoje. Vem com a gente. Olá, nós estamos aqui com a mocidade da União Espírita Allan Kardec, com a Marcele, que tem 17 anos. Oi, Marcele. Com a Carolina, que tem 19 anos, e com a Gabriele, que tem 13 anos. E como eu disse, o nosso tema é família. A pergunta 775 do Livro dos Espíritos é a seguinte: qual seria o efeito para a sociedade do relaxamento dos laços de família? E a resposta é curta e bem objetiva: um aumento do egoísmo. Vinícius, o que significa um aumento do egoísmo? Qual é a importância que a família e os laços de família têm para evitar esse aumento do egoísmo nos nossos relacionamentos? Bem, quando a gente pensa no egoísmo, nós estamos tratando da capacidade do sujeito olhar e cuidar somente de si. Fatalmente, no ambiente familiar, nós somos forçados a interagir, a aprender em comunidade. Um indivíduo sozinho pode ter muito menos chance de errar alguns erros, mas ele também vai ter muito menos chance de exercitar as virtudes e as qualidades da alma. Então, quando a gente pensa em egoísmo e família, nós estamos lidando com um campo de trabalho, onde a gente pode aprimorar a nossa visão de mundo, as nossas virtudes e as nossas habilidades sociais. As meninas da União Espírita Allan Kardec levantaram uma questão que tem muito a ver com o que você disse, que é a questão dos conflitos familiares. Quem é que ia perguntar para o Vinícius? Eu queria saber como resolver os conflitos quando a convivência da família é ruim. Conviver nunca é fácil, dentro ou fora da família. O desafio da família é que a gente acaba tendo que passar mais tempo com a família. Dentro de casa, as nossas fragilidades ficam maiores. Nós temos muita dificuldade de ouvir quem está perto da gente. É claro que nós teríamos dificuldade de dar aqui uma receita, mas o primeiro passo talvez seja esse, de tentar ouvir um pouco mais quem está dentro de casa conosco, abrindo espaço para um diálogo de verdade. Porque, pode me falar, na maioria das vezes a gente está interessado em fazer com que o outro pense como a gente, e muito menos disposto a criar uma linha onde eu ofereço e eu também recebo informações. De maneira objetiva, eu acho que o primeiro passo para a gente melhorar o problema dentro de casa é estabelecer diálogo. Sem diálogo, não tem melhora. A Carolina levantou uma questão que tem muito a ver em relação a isso, né, Carolina? Você falou sobre... Fala aí um pouquinho, cada um ficar no seu mundinho. Quando numa família, assim, aí cada um tá passando por um problema, só que ninguém tenta chegar para ajudar a pessoa, então fica cada um com sua dificuldade ali, sem a ajuda de ninguém. É muito difícil, Carolina, a gente dar o primeiro passo. Porque ainda mais hoje que a gente tem a facilidade de ter a internet, as redes sociais, e que a gente consegue quase que viver duas ou mais vidas totalmente separadas umas das outras, né?
A gente pode às vezes estar triste, angustiado, apreensivo, mas daí liga o Facebook, ou o Instagram, ou o Twitter, ou algo assim, e ali a gente vive a felicidade que a gente não tem, ou que a gente está buscando ter. Sempre nós temos pontos de encontro. E às vezes esses pontos de encontro, eles são muito curtinhos e a gente não os percebe. Por exemplo, quando você me pergunta assim, e quando está cada um no seu mundinho sofrendo e a gente não consegue dialogar? Ora, mesmo cada um no seu mundinho, seja numa refeição, seja no fim do dia, quando todos chegam em casa, há alguns momentos do dia onde essas pessoas, elas começam a partilhar a convivência. Talvez aquele que está perto de você não esteja muito disposto a ouvir a sua história, ou não esteja muito disposto a te pedir opinião sobre como resolver o seu problema. Esse processo é um processo de cultivar a confiança. Particularmente, algo que é muito positivo na nossa análise, é a gente começar a contar um pouco com quem está perto da gente para resolver os nossos problemas. Porque a gente fica num cabo de guerra. Eu não quero falar do meu problema porque eu posso parecer uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, ele não vai me entender. E o outro pensa a mesma coisa. Quem dá o primeiro passo e diz assim, olha, o peso está muito difícil, será que você pode me ajudar? Será que a gente consegue trocar alguma coisa que pode dar espaço para melhora? Aquele que faz isso primeiro tende a ser o que vai unir a família. Quando que eu vou conseguir? É num momento muito curto. Por exemplo, às vezes a família só tem um momento de estar junto, que é na casa espírita. Vão todos um dia na casa espírita. Ou então um momento de uma refeição. Ou então uma vez no fim de semana. Ou para os que fazem culto no lar, um momento de culto no lar. Esses instantes têm que ser preciosos para a gente aproveitar e tocar bem nesses pontos das dificuldades de cada um, com carinho, com paciência, com dedicação, para a gente costurar uma união real. Senão a gente só divide o mesmo espaço, né? E aí o peso das nossas angústias quase sufoca na caminhada. Uma barra. E a gente sabe, né? A gente que tem uma visão espírita, a gente sabe que se a gente não tem uma família, a gente não estava lá na fila e Deus falou, não, agora desce você, vai pela família. A gente tem uma razão de estar ali. A gente tem laços, de alguma forma, com aquelas pessoas. E se a gente conseguir levar adiante o nosso propósito, o nosso projeto, né, que é fazer daquilo uma relação pelo menos mais afetuosa, a gente pode estar dando um grande passo aí também, né, Vinícius? Talvez de resolver problemas. Porque a família, se a gente observar bem, ela é uma espécie de laboratório. Todas as virtudes que a gente consegue viver dentro de casa, elas vão ser experimentadas fora. Daí a gente pensa assim, é muito mais fácil conviver com um amigo, com um namorado, conviver com um companheiro de casa espírita, do que conviver com meu pai, do que conviver com um irmão mais velho ou um irmão mais novo. No entanto, como o contato que a gente tem dentro de casa ele é muito maior, ele demonstra o estado em que a nossa mente está. Eu não sei se isso fica muito claro, mas imagina assim, ó, já ouviram o pessoal dizer, na casa espírita é tão bom, eu estou com vontade de levar minha cama e morar lá no centro, lá não tem problema. Só que se você levar a sua cama para a casa espírita vai ficar ruim, porque o problema não é o lugar, o problema somos nós, nas nossas dificuldades de convivência. Então, o lar é o laboratório da virtude do ser. Claro, existem muitas relações que são muito duras, agressivas, são relações perigosas e que a gente tem que lidar com elas com amadurecimento. No entanto, se alguma virtude vai surgir para nós, ela tem que se manifestar primeiro dentro de casa. A nossa responsabilidade uns com os outros no lar, ela é muito grande, segundo o Espiritismo. A Gabriele tocou num assunto importante em relação a isso, né, Gabriele? Foi da separação dos pais e desse afastamento. Quer fazer essa pergunta para o Vinícius? Eu queria saber como o Espiritismo vê a situação dos filhos com a separação dos pais. É uma pergunta ótima, Gabriele. Por quê? Algumas religiões vão dizer que um casal que já não consegue mais viver junto,
tem que viver, a despeito de qualquer sofrimento, simplesmente porque fizeram um voto diante de Deus ou diante de alguma divindade. O Espiritismo não vai dizer isso. Ele vai entender que as nossas relações, elas têm que promover sempre crescimento. Se numa relação de duas pessoas, uma delas, ou as duas, não é capaz mais de retirar dali amadurecimento, se aquela relação se torna doentia, se ela se torna capaz de machucar e causar mal, seja para o casal ou para os filhos, o Espiritismo vai dizer, olha, já não há vínculo entre eles. O vínculo físico é uma consequência. Então a separação para o Espiritismo não é um crime, não é um pecado, ela tem que ser estudada e pensada com muita maturidade, porque não envolve só o casal, né? Envolve os filhos, envolve toda a estrutura familiar. Então é um processo longo, é um processo demorado, é um processo delicado. O que costuma acontecer é que, separados os pais, nem sempre eles conseguem fazer essa separação de maneira harmônica. E aí um ou os dois carregam muita mágoa. E a forma de descarregar essa mágoa se torna a relação com os filhos. Seja de um lado querendo se afastar dos filhos, seja do outro usando os filhos como uma ponte para as críticas, para as acusações, para os problemas que ficaram do casamento. Vinícius, essa foi uma questão levantada por elas. Como ficar, como agir no meio dessa rivalidade que muitas vezes surge? Isso é muito ruim, isso é péssimo. Então nós temos dois polos para lidar com o problema. O primeiro polo é o polo dos pais. É muito importante que os pais consigam pensar e refletir sobre a importância de não usar os filhos nesse processo. É claro que eles vão ter as suas dores, que eles vão ter as suas angústias, são legítimas. Mas o quanto os pais puderem preservar o filho ou os filhos dessas questões mais íntimas é muito positivo. Do ponto de vista dos filhos, talvez seja um exercício de maturidade precoce que a vida vai pedir para nós, se isso acontece quando a gente é mais novo. Porque é muito difícil olhar com isenção o processo todo, né? A gente gosta do pai, a gente gosta da mãe, a gente gostaria de tê-los juntos. A gente gostaria de estar numa vivência harmônica, mas não consegue. O que a gente deve fazer então? Buscar ser o máximo que a gente der conta aquele ponto que causa comunhão e não dissensão entre eles. Buscar não deixar que a nossa relação com um ou com o outro se azede, vamos dizer assim, só pelo que a gente ouve, só pelas histórias que vão sendo trazidas a nós, só pela vontade dele ou dela de que a gente se afaste ou do pai ou da mãe, enfim. E nesse movimento, nem sempre é fácil sustentar isso tudo. Daí eu acho que a conversa com o seu coordenador de juventude na casa espírita, uma conversa com uma pessoa com quem você tem mais contato lá na instituição que você frequenta, para te ajudar também a dividir um pouco o peso, pode fazer muito bem, pode fazer muito bem. Agora, tudo é processo. A separação, quando ela acontece, ela tende a ser traumática. Ela tende a ser difícil, é uma ruptura, né? Imagina um relacionamento às vezes de anos, o filho foi aligerado, cresce num ambiente de amor. Aquele casal que hoje não suporta olhar um para o outro, algum dia já fez juras de amor, de permanecer juntos para sempre. Então essa ruptura, ela é dolorida e ela precisa de tempo, é como uma cicatriz. Nesse processo, os filhos devem tentar o máximo possível lidar com a situação, é claro, sem fazer distinção entre um e outro, pai e mãe, sem entrar nessa onda. Isso chama, de acordo com a psicologia, a alienação parental, quando um pai tenta colocar o filho contra o outro, né? Esse processo ele é muito negativo. E aí, para ajudar, a casa espírita pode ocupar um papel interessante. Um espaço para a gente não ter que carregar o peso sozinho. Porque carregar peso sozinho é uma droga, né? A gente acha que não vai dar conta. A gente parece que está soterrado. E a gente acha que não pode falar.
Pode sim. Ninguém é fadado a ter que carregar peso sozinho. A gente não dá conta. Nenhum de nós. Uma das questões que as meninas, eu acho que foi a Gabriele ou a Marcele, levantaram também, tem a ver com a sensação de abandono que isso traz, né? Muitas vezes com pais separados e o pai se distancia ou a mãe se distancia. Como é que a visão espírita pode nos ajudar? Acho que foi você. Não foi você que falou sobre isso? Então, fala mais um pouquinho, explica melhor do que eu como é que é a tua pergunta. Quando a gente quer que os dois fiquem juntos ao nosso lado, mas eles estão longe ao mesmo tempo, como que a gente pode lidar com isso? É uma barra. É muito difícil. Não é uma resposta que eu acho que eu possa dar com clareza, né? Não sei se alguém poderia. Porque, como eu disse, é uma coisa de momento. Quando o casal decide se separar e eles têm filhos, uma parte da experiência é responsabilidade deles, lidar com isso, né? A outra é dos filhos. Então é claro que a gente queria que os pais estivessem juntos, que é claro que a gente queria que eles pudessem estar perto, mas às vezes eles perto fazem muito mal um para o outro. O que a gente tem que tentar fazer é, da nossa parte, da posição de filhos, né, não romper voluntariamente com nenhum deles. Mas se a gente pudesse escolher que os pais não se separassem, que a vida fosse harmônica, que eles conseguissem estar juntos dentro de casa, é claro que a gente escolheria isso. Mas uma vez que eles se separaram, por mais que a nossa vontade seja de estar trazendo eles para perto, durante um tempo é importante que a gente respeite o espaço, porque as relações podem se tornar muito prejudiciais. No momento que duas pessoas estão juntas e elas não conseguem se respeitar, ou elas não conseguem respeitar os limites e os espaços umas da outra, como que essa relação se mantém? Às vezes é melhor que o tempo, um espaço, um arejamento aconteça, evitando um mal maior, do que eles sofram outros tipos de violência um do outro, ou cometam um com o outro. Na posição do filho, nós temos essa experiência para passar. Da nossa parte, quando os pais rompem, nós não precisamos romper com eles. O divórcio ele é entre o homem e a mulher, o marido e a esposa. Filho não tem divórcio. Não tem como o filho divorciar do pai, ou o pai divorciar do filho. Se o pai está afastando do filho ou da filha, aí é o momento ideal de procurar, de conversar, de falar: eu não quero ficar longe de você, você é meu pai, você é minha mãe, eu preciso estar perto, eu quero estar com você. E a gente fazer o nosso esforço. É como eu disse, ninguém gostaria de passar por essa situação. Seria muito bom se a gente vivesse num mundo onde todas as pessoas se amassem ilimitadamente. Mas nós ainda temos as nossas cotas de dificuldade, de dor, de prova. E isso é o que a gente tem que conseguir lidar. É importante a gente falar sobre a nossa dor com o pai e com a mãe, principalmente com a dor em relação à atitude deles. E com os amigos também, sabe? Porque a gente tem é vendido para nós uma imagem, né, de propaganda de shampoo. Aquelas moças da propaganda de shampoo, lindas, todas lustrosas, aí faz assim, o cabelo vai, aquela coisa poderosa. Ou então, homem que faz propaganda, sei lá de quê, mas os caras fortões também. E a gente tem uma ideia ilusória de que sofrer é errado, ou de que sofrer demonstra inferioridade. Isso não existe. Sabe, quando a gente vê alguém chorando, a pessoa está triste, 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 a gente quer consolar, a gente diz assim: não chora não, isso não é nada. Como não chora? Se está doendo em você, chora. A gente tem que conseguir olhar um para o outro e falar assim: olha, está tudo bem você estar triste. Está tudo bem você chorar. Está tudo bem você ter sofrido essa dor agora, essa perda. Chora, tem o seu momento de angústia, põe isso para fora. Agora, quando acabar o choro, quando acabar, como é que nós vamos seguir adiante?
Porque do contrário a gente não aguenta. Imagina uma panela de pressão que não tenha a válvula de escape, a gente estoura. Aí estoura com uma crise de saúde ou com uma crise de depressão. Isso não tem idade. Tem hoje meninos com 13, 14, 15 anos que vivem em depressões profundas. Mas é porque o mundo à nossa volta não ensina que o sofrimento faz parte. Vinícius, mas eu estou no Espiritismo. Eu não quero sofrer. Na boa, não dá. Esse mundo ainda é um mundo de provas e expiações para nós. Quando a gente bate o mindinho na quina do móvel, dói. Horrores! Se você comer uma coisa que não te cai bem, você passa mal. As nossas escolhas do coração também fazem isso com a gente às vezes erra. Respirar fundo, um passo atrás, sentir a dor e bola para frente. Porque quem disser para vocês que não sofre, está mentindo. Ou então quer vender shampoo, o carro, essas coisas. Porque num mundo onde as pessoas são comuns, e nós temos que tentar cada vez mais ser pessoas comuns, o sofrimento faz parte da vida. E a pior coisa é fazer de conta que não tem nada acontecendo. Quando o nosso coração está doendo, a gente está fazendo de conta de que não tem nada acontecendo, aí não vai resolver. Aí fica um menino pequeno, né? Não dá, aí não dá. Não dá. A gente está caminhando para o final agora e a Marcele levantou umas questões interessantes que tem a ver com aceitação. Ser o que é, vamos lá, Marcele. Quando os pais não aceitam a personalidade do filho, assim. É uma luta, né? Pish. E a gente pode estender isso não só para a personalidade, a gente pode estender isso para a sexualidade, a gente pode estender isso para a opção religiosa. Família às vezes muito conservadora numa religião. E esse desafio, ele está muito vivo no nosso tempo, né? Nós vivemos um momento que a gente liga a TV ou acessa o Facebook e a gente vê uma onda de intolerância. Parece que ser intolerante hoje é parte do currículo básico da vida. Os nossos pais, via de regra, são pessoas que tiveram menos oportunidade do que nós. Vocês já repararam isso? Claro que com uma ou com outra exceção, os nossos pais podem ter sido pessoas que tiveram muito estudo, muito aprendizado, mas eu olho para a minha trajetória. Eu sou filho de um casal muito simples, que estudaram pouco e que tiveram que trabalhar muito para educar os filhos. Somos 2 filhos, eu e um irmão mais novo, e que quando nós éramos mais novos, tivemos muitos problemas de adequação. Sobretudo na visão do meu pai. Meu pai era policial militar, então ele tinha o sonho de um filho. Eu não sei se o sonho dele era que o filho fizesse palestra espírita, viajasse, ficasse falando de amor e de evangelho por aí. Ele tinha outros sonhos. E isso gerou muito sofrimento para nós. Na época, eu estava aí nos meus 16, 17 anos, isso me causava uma dor profunda. E uma vontade tremenda de romper com ele, de ir embora e de não ter mais conexão nenhuma com meus pais, sobretudo com meu pai. À medida que o tempo foi passando, eu comecei a fazer uma análise. Primeiro, do ponto de vista dos nossos vínculos espirituais. A Mônica falou, né? Dentre tantos pais, por que aquele foi ser o meu? Tanto pai por aí, por que o meu foi ser logo aquele? O que demonstra que nós temos alguma conexão, alguma ligação, mesmo que não seja perceptível agora, com clareza. Mas o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, coisas foram acontecendo na vida, e quando eu olho em retrospectiva, eu olho para trás, eu sinto muito orgulho dos meus pais, e muito orgulho do meu pai por tudo que ele fez. Porque ele não fez o melhor. Muitas coisas ele conduziu da pior forma. Mas ele fez o melhor que ele tinha condição de fazer. Eu vejo que ele se esforçou no limite das capacidades. É claro que, falando isso assim, parece até um conto de fadas, né? Quando a situação está fervendo, né?
A gente tem vontade de juntar uma trouxa de roupa e ir embora. Nesses momentos, é importante respirar fundo. Nenhuma relação pode ser baseada na violência. Então a única coisa que a gente tem que ter muito atento, estar muito atento, ter muita atenção é com a violência. Nada justifica violência. Nada, 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 nada. Né? Agressão é agressão em qualquer lugar que aconteça. Nós vivemos num mundo que não deve ser bárbaro. Não deve ser mais agressivo. Então a violência não se justifica. No restante dos casos, é importante que a gente tente desenvolver, a partir do pensamento espírita, do pensamento religioso de maneira geral, um ponto de equilíbrio. Algumas condutas nossas, nós não temos como evitar. Parte da nossa natureza, nós não temos como negar. Como, por exemplo, quando a gente fala da questão sexual, né? Olha, se você não se identifica com com a sua forma física, se você não identifica o seu sentimento, a sua atração com o gênero do seu corpo, você fingir algo diferente é uma violência para você. Você não está escolhendo, né? Você não se identifica. Então é uma violência você fingir. Onde está o ponto de equilíbrio? Não é em fingir. Alguns comportamentos, algumas escolhas e algumas atitudes que a gente pode tomar sem chocar os nossos pais, sem jogar isso, como se diz, na cara deles, para que eles nos aceitem goela abaixo. É muito bom quando a gente pode fazer assim, que a gente possa mediar, porque assim, ó, assim como nós temos sede de mudança, mas nos falta experiência, os nossos pais geralmente têm experiência, têm uma experiência dolorida da vida, viveram uma vida difícil e não querem mudar porque têm medo de sofrer. Então nós temos que ter paciência com eles, assim como eles tentam ter paciência conosco, e encontrar um ponto de equilíbrio. A ruptura é um caminho? É, mas pouquíssimas vezes é o melhor caminho. Raras vezes você abandonar a família e dizer assim, olha, não me dizem mais respeito. Eu vou embora, eu vou seguir meu caminho. Raras vezes, raras, isso vai fazer bem para vocês. É melhor que a gente consiga administrar. Mais uma vez, administrar não tem a ver com violência. Sofrer violência, de hipótese alguma, é algo positivo. Mas se nós não chegamos no campo da violência, porque se nós chegamos no campo da violência, existem medidas legais que a gente tem que tomar, né? O marido que agride a esposa, isso não é justificável por nenhuma argumentação religiosa. Violência é violência. Maus tratos são maus tratos. Pode dizer que é reencarnação, você pode dizer que é expiação, pode inventar a história que você quiser. Violência é violência. Se nós não chegamos no campo da agressão, nós temos que tentar encontrar um ponto de contato. Quando o tempo passa, isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque eu falando com vocês, essas perguntas me fazem lembrar da minha juventude. Quando o tempo passa e você olha para trás, Mônica deve fazer isso também, né? E olha para trás, muitas coisas que lá no começo eram quase inaceitáveis, a gente olha com muito mais compreensão agora, né? A gente começa a ver que fazem um sentido diferente. Como síntese, o que eu acho que é o mais difícil para nós jovens? Eu jovem há um pouco mais tempo que vocês, a Mônica jovem há bem mais tempo que vocês. Um pouquinho mais tempo do que vocês. O mais difícil é a gente encontrar um sentido para a nossa vida. Nós vivemos uma crise de sentido tremenda. Os suicídios são muito maiores, não sei se você sabe desses dados, entre os jovens. E depois os idosos. Em alguns lugares até crianças. É, porque nós temos uma perda do sentido existencial. Às vezes o lugar que a gente vive não é muito bom. Os sonhos que a gente tem não conseguem ser atendidos com a velocidade que a gente queria. Nós não temos tantas oportunidades como desejaríamos de estudar, de trabalhar, de fazer o que a gente quer. E a gente tem ainda esses problemas dentro de casa que esvazia o sentido e a gente pensa, bem, a minha vida não faz a menor diferença. Nós já pensamos isso em algum momento, né? Quando vem aquela angústia tremenda. O caminho espiritual
pode ser gerador de sentido. Eu, quando tinha esses problemas com meu pai, me refugiava na mocidade. E os meus amigos da mocidade eram a minha segunda família. Com eles eu aliviava, eu chorava, eu ria, eu brincava, eu aprendia. E aí eu desenvolvi outro sentido existencial. Sozinhos, vocês aqui, né? Vocês que estão assistindo a gente pela internet, sozinhos, nós vamos sofrer muito mais. Se a gente conseguir encontrar mais alguém para dividir as nossas angústias, esse caminho pode dar muito certo. E assim, eu nem conheço vocês, é o nosso primeiro encontro, mas já fiquem à vontade para a gente poder conversar sempre que vocês quiserem, porque isso pode ajudar a gente a ver a vida de um jeitinho diferente, tanto vocês quanto eu. Então, meninas, tem alguma questão mais que a gente deixou de falar? Ou que não apareceu, que surgiu agora na questão? A gente vem, né, numa família para tentar melhorar coisas de outras vidas, mas quando a gente às vezes vem numa família e a gente odeia nossa mãe odeia a gente, e é uma convivência assim, eles nem tem uma convivência, na verdade, a pessoa nem se vê, não gosta de se ver, assim, que pode ser? O ódio é o amor doente. Em algumas circunstâncias, se não existe uma compatibilidade de gênios, se as pessoas não têm esse desejo de estarem juntas, o que é importante é que não se deseje mal. Num caso extremo como esse, a gente deve começar sem desejar o mal e esperar que o tempo carregue a oportunidade de fazer o bem. Porque nem sempre a gente vai conseguir ter aquela relação ideal que a gente deseja com todas as pessoas. Quando a gente não consegue, o que a gente faz? Chuta o pau da barraca? O balde, como a gente diz? Não. O ideal é que a gente consiga manter um espaço de convivência harmônica. Se esse espaço de convivência harmônica é dentro de casa, com alguns limites, bem. Se ele é fora, separados, mas com respeito, ótimo. O que a gente não deve fazer é alimentar dentro de nós o desejo do mal alheio, em nenhuma circunstância. Nosso objetivo é tentar promover benefício para os seres. Se a gente não puder promover benefício, que a gente promova pelo menos uma condição que não os atrapalhe. E aí, nesse movimento, há uma reflexão curiosa. Na infinita soma das nossas reencarnações, a gente não lembra das nossas vidas, né? Não sei vocês. Eu não me lembro das minhas. Não lembro de nada. Né? Ainda bem. E não sei quantas foram, né? Talvez a gente tenha tido milhares de vidas até aqui. É muito provável que várias pessoas tenham sido nossos pais e nossas mães nessa infinita senda de encarnações. O caminho ideal é que a gente consiga aos poucos enxergar todos os seres como sendo nossos pais, nossas mães. Nos relacionarmos com eles de uma forma tão amorosa que seria a forma de um relacionamento mãe e filho, pai e filho ideal, né? Então, por exemplo, se esse amor não consegue surgir, esse referencial de amor, porque na verdade o amor materno e o amor paterno, quando eles são intensos e verdadeiros, eles são referenciais de amor, que a gente absorve quando é criança e depois vai amar o mundo naquela forma. Se eles não são presentes nessa intensidade dentro de casa, nós vamos encontrar esse referencial em outro lugar. A gente só não deve criar a circunstância de desejar mal para os outros. Assim, a gente consegue cumprir a oportunidade. E aí, não desejando mal, se em algum momento da vida a gente precisar fazer o bem por aquele ser, nós vamos conseguir. E isso nos libera de um peso muito grande. E esse eu acho que é o caminho mais curto para a gente fazer a nossa jornada, né? E fechando, então, primeiro com a pergunta lá do Livro dos Espíritos, né, 775, que fala sobre o recrudescimento do egoísmo, a gente percebe que uma faceta do egoísmo também é a dificuldade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Tudo que você falou aqui, e as perguntas que vocês fizeram também, tem a ver com a gente, em algum momento, conseguir ver o mundo da forma como o outro vê, e com isso a gente consegue, talvez não amar,
talvez não terminar com os conflitos, mas consegue chegar a algum ponto de encontro ali, alguma relação mais conciliadora, uma atitude mais conciliadora, que pode ser o ponto de partida para relacionamentos mais afetuosos. Claro, essa Suas palavras finais, por questão favor. da gente se colocar no lugar do outro é a fonte da sabedoria espiritual. Não há amadurecimento espiritual se nós não estamos no lugar dos outros. Pensem bem. Essa nossa conversa pode beneficiar pessoas que estão muito longe, pessoas que a gente nunca nem viu. E por que nós resolvemos ter essa conversa? Porque a gente está pensando que, de alguma forma, isso pode gerar benefício para alguém. Tudo aquilo que a gente faz deve gerar benefício para os seres. O egoísmo é o contrário disso. O egoísta, ele é infeliz? Não. Ele é feliz. Só que a felicidade do egoísta dura muito pouco tempo. Essa é a questão. E por que ela dura muito pouco tempo? Porque ele fica sozinho. Entende? Às vezes é melhor ser meio feliz em companhia do que ter um prazer muito grande num espaço de tempo desse tamanhozinho. E depois ficar sozinho. Reparem, todos os egoístas são solitários. Esse é o nosso desafio e é o convite do Livro dos Espíritos. Romper essa barreira do eu e conseguir chegar numa barreira, num universo, do nós. E é isso que eu desejo para cada um aqui nessa tarde de hoje. Foi um prazer conversar com vocês, meninas. Gente, obrigada, Marcele, Carolina, Gabriele. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos continuar a nossa conversa numa outra oportunidade. Vinícius, obrigada por ter aceito o nosso convite. E vocês, Mocidade de Casas Espíritas, interessados em ter esse bate-papo sobre um ou outro tema, é só entrar em contato conosco, espiritismo.net, pelo nosso e-mail, que a gente vai lá bater um papo com vocês. Tchau!